Bom, seguindo aqui na posse, vamos ver a figura da detenção. Detenção. A mera detenção não significa posse, tá? Detenção, então, é diferente de posse. A detenção se dá quando eu exerço a posse em nome de terceiro. Eu exerço a posse em nome de terceiro. E aí, se eu tenho a detenção, eu não vou poder entrar com ação possessória em face do possuidor. Tá? Vou ler o conceito de detentor para ficar mais fácil para vocês. Detentor é aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste. Ou seja, o detentor vai conservar a posse em nome do possuidor, seguindo as regras, as orientações do possuidor. O detentor não é possuidor, ele está cumprindo regras do possuidor, tá? Ele não tem a detenção, e ele não tem a posse, ele tem a detenção. Isso vocês acham lá no artigo 1198. E aí o detentor não pode então entrar com ação possessória. Que a ação possessória nós vamos estudar, mas de cara já cumpre saber que é uma ação para requerer a posse, tá? Então não vai caber. O detentor não vai poder pedir essa ação possessória, mas vamos estudar tudo sobre ela, certo? Esse detentor, então, é um mero servidor. Ele está a serviço do possuidor. Ele não é possuidor, ok? Beleza. E a posse de direitos? Ó, a gente está falando da posse enquanto dentro dos direitos reais, ou seja, a regra é que a posse se dê sobre uma coisa, né? A regra é que eu não vou ter posse sobre direitos, eu vou ter posse sobre coisas. Mas, excepcionalmente, vai caber posse sobre direitos. Um exemplo, hoje a gente não tem mais isso, mas antes as linhas telefônicas eram direitos concedidos a algumas pessoas que pagavam por ele. Então, era um exemplo de posse sobre direitos. Mas a regra é que a posse vai se dar sobre uma coisa. A posse sobre direitos, então, é uma exceção, certo? Dito isso, vamos entrar agora na classificação da posse. Vimos, então, a figura do detentor, né, que ele não é possuidor, e vimos a posse sobre direitos, que vai caber excepcionalmente, porque a regra é a posse sobre a sua coisa, a posse da pessoa sobre a sua coisa, direito real, portanto. Ok, vamos agora classificar a posse. Como é que a posse pode ser classificada? Classificação, portanto, da posse. A primeira possibilidade é a gente classificar a posse de acordo com a sua relação. Da relação do sujeito, ou seja, da pessoa, com a coisa. A pessoa tem uma relação. Como é a relação dessa pessoa com a coisa? Ela pode ser direta ou indireta. Como é que vai ser essa posse direta ou imediata? Ou seja, materialmente, é um poder físico, né? Um exemplo, a posse do locatário. Eu loco uma casa, por exemplo. Eu vou exercer uma posse direta, não é? Eu estou ali materialmente com a coisa. Eu estou com a coisa. Então, essa posse vai ser considerada uma posse direta. Eu loquei essa casa, então eu sou possuidor direto. Eu estou lá de forma material. Eu estou com a coisa, tá? E com relação à relação também da pessoa sobre a coisa, a gente tem a posse indireta ou mediata. Como é que vai se dar essa posse indireta? Quando ela é exercida por outra pessoa, por meio de outra pessoa. Então, eu tenho alguém exercendo o direito. Um exemplo seria o exemplo inverso. Vamos dizer que eu tenho uma casa e eu alugo. Se eu alugo essa casa, eu não estou lá exercendo a posse direta. Eu não estou lá morando, eu não estou com o bem. Mas eu estou exercendo a posse indireta, porque é minha. Então, eu não estou lá materialmente, mas eu tenho a posse indireta, tá? Eu sou o proprietário e possuidor indireto. Vamos também tentar desatrelar a ideia de posse com propriedade. Eu uso nos exemplos para ficar mais claro para a gente visualizar, mas
aqui não estamos falando de propriedade, quem é o dono da casa, estamos falando de posse. Então a posse pode ser direta, quem está com a coisa naquele momento, quem está com o bem exercendo materialmente essa posse, e indireta. E aí, com relação a esses dois, cabe a ação possessória. Tanto o possuidor direto quanto o possuidor indireto podem entrar com a ação possessória um contra o outro. Eles podem entrar com a ação possessória para disputar, por exemplo, a melhor posse. Para ver, nesse caso aqui, quem é que tem a melhor posse. Então, olha o que a gente colocou aqui, ó. Cabe a ação possessória um contra o outro. Eu posso ter uma ação possessória aí entre os dois, tá? Isso vocês vão encontrar da posse indireta lá no artigo 1197. Abra seu código e leia. Ele vai dizer: o possuidor direto pode defender sua posse. O possuidor direto, quem está lá diretamente, aqui na verdade quem alugou a casa, pode defender sua posse contra o possuidor indireto, que seria nesse caso o proprietário, tá? Podendo, portanto, invocar proteção possessória um contra o outro ou contra terceiros. Um contra o outro ou contra terceiros, que não estão nessa relação, mas estão, de alguma forma, na disputa dessa posse, né? Então, eu posso aqui invocar a ação possessória. Qual é um exemplo que a gente tem aqui? Se o proprietário, vamos dizer que eu aluguei essa casa, paguei o aluguel, estou toda certinha. Aí o proprietário vem e invade a casa, entra na casa, mexe nas coisas sem a minha autorização. Sem autorização do inquilino, e ainda está dentro do contrato do aluguel. Aí eu, inquilino, o que é que eu posso fazer? Entrar com ação que vai ser chamada de ação possessória. Eu vou entrar com essa ação possessória. A ação a gente já sabe o que é. Possessória porque é para discutir a melhor posse. Quem é que tem a melhor posse? Sou eu, locatário, ou é o locador? Pronto, é isso que vai ser discutido na ação possessória, tá? Então, nós vimos que existe a posse direta ou imediata e a indireta ou mediata, certo? Isso aqui nós já vimos. Beleza, tenho certeza que vocês entenderam. Posse direta é que a pessoa está ali com a coisa exercendo a posse diretamente. Indireta não está com o bem material, mas ainda assim tem a posse, porque foi adquirida de alguma forma, que nós vamos ver as formas de aquisição da posse, né? Como é que eu adquiro uma posse, como é que eu tenho o direito de ter uma posse. Beleza?